Bom, Tiago, então nós estamos aqui nesse bate-papo, né? Ou podemos chamar de debate, não sei, é que às vezes a palavra debate, ela pode soar como uma rivalidade, aqui não é essa a intenção de rivalidade, mas ir para os campos de ideias daquilo que nós entendemos, né? Sabendo-se que esse vídeo também vai estar disponível no canal Arca CCB, então assim estaremos iniciando essa conversa referente à palavra contendo, que na minha visão, a palavra contendo, ela não fere de nenhuma forma a nossa convicção de fé e muito menos, né, a própria palavra de Deus. E entendemos ali que a palavra contendo, ela veio apenas detalhar um pouco mais, exprimir de uma forma um pouco mais clara, que quando eu entendo que quando a palavra diz que é a palavra de Deus, muitas das vezes não é entendido de que forma que é a palavra de Deus, tá, Tiago? Então eu te passo a palavra para que você possa, então, aí falar o do porquê, ou o que você acha, se está certo ou se está errado, essa forma do primeiro ponto de doutrina da Congregação Cristã no Brasil, quando se refere-se a palavra contendo ali. Fica à vontade, Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, meu querido. Desde já agradeço. Saudações aos fraternos. Desde já, meu primeiro posicionamento é nada contra a pessoa, nada contra o irmão Marcelo, e sim no campo das ideias. Algo que já estava certo, a primeira coisa que eu não tenho nada contra a instituição, primeiro espantalho que os críticos estão fazendo por aí é que a instituição não prega o evangelho. Isso é uma tremenda mentira. Prega-se o evangelho, sim. E no primeiro ponto do ponto de doutrina, cremos na inteira Bíblia. Só que o meu problema não é com a inteira Bíblia. O meu problema é quando entra no quesito de contendo. Logo, alguma parte das Escrituras não tem a palavra de Deus. Então, eu opto por ser do antigo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. De antemão, minha primeira fala inicial são essas. Ok, Tiago, entendi então. Então você quer dizer que quando se tem ali a palavra contendo, né, a palavra, ela pode dar ali margem para um entendimento que existe coisas na Bíblia que está envolvendo toda a parte de Deus, mas que existe coisas da Bíblia que não envolveria, né, a, a Bíblia como um todo, assim, a referência feita para Deus, né? Tiago, o contendo ali, gramaticalmente, você acha que a frase está correta ali? Esse contendo, porque nós que falamos, perguntamos, esse contendo ali, ele gera uma ação, né, que ele também demonstra que a palavra de Deus, ela está sempre agindo, né, dentro do nosso ser, na nossa vida, enfim, como um todo. Mas essa palavra contendo para você, é uma palavra que ela gera uma ação ou você entende que essa palavra não gera nenhum tipo de ação? Ela simplesmente exclui? Não, eu não entendi. A palavra de Deus, ela sempre vai gerar uma ação no homem. Tudo parte de Deus. A palavra de Deus, ela gera sim uma ação no homem. Eu só não entendi quando eu entro contendo. Voltando a dizer para o irmão. A minha dificuldade de entender o porquê que os irmãos mudaram do que eram para hoje é colocando esse contendo. Qual é a porcentagem de que as escrituras não têm a palavra de Deus? É isso que eu não consigo entender. E também, se o irmão quiser reformular a pergunta, não consegui entender aquilo que o irmão perguntou. Porque assim, a palavra de Deus, ela gera sim. A palavra de Deus, ela é suficiente para tirar o homem do pecado, suficiente para libertar o homem das misérias em que ele vive, em ponto que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versos 10 em diante, ele diz que fostes libertos do pecado, se tornasse escravo da justiça. Logo, a justiça de Deus, ela vem por meio da palavra de Deus. Ponto disso é Romanos capítulo 10, verso 17. Que a palavra, a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Ouvir da palavra de Deus. Prova disso que a palavra de Deus era tão suficiente que o próprio Cristo usou as escrituras. Quando ele debateu com o próprio adversário, ele sempre falava, está escrito, está escrito, está escrito. Então a palavra é suficientemente
é apta para discernir inteiros do nosso coração. Então vamos novamente aqui reformular a pergunta de uma forma mais objetiva. Eu disse para você se essa palavra contendo, ela gera alguma ação, se ela gera algum tipo de desenvolvimento, né? Porque a palavra contendo, na nossa ortografia, língua portuguesa, enfim, na nova ortografia, claro, ela está ali no gerúndio, né? Lembrando que não é contém, é contendo, né? E que essa palavra conter, ele pode ser um conter de você segurar, agarrar, ó, você, né? Eu vou conter essa pessoa, entendeu? Então veja que dentro de uma frase, a palavra contendo, ela pode ter, claro, diversos tipo de entendimento aí, né? Mas na frase que nós estamos falando aqui do primeiro ponto de doutrina, a palavra contendo ali, ela tem uma conotação, uma ideia de ação, que ela sempre desenvolve, que ela sempre age dessa maneira. E o porquê dessa palavra está escrita dessa forma? Realmente, agora, para você verificar os dois lados, os dois eixos das coisas, né? Como não somente a narração da escrita, mas também para detalhar que existem narrativas que, por exemplo, não são narrações vindas da parte de Deus, mas do próprio homem. Você concorda com isso, que esse contendo ele pode gerar esse tipo de detalhamento ou não? Não tem como eu concordar, porque assim, esse era meu ponto de dúvida. Meu ponto de dúvida era esse. Quando o irmão me trouxe o áudio dizendo que era uma palavra polissêmica, concordamos. Temos diversos significados? Concordamos. A palavra ela é suficiente? Concordamos. Só que a pergunta que eu te devolvo, eu te trago uma outra, te respondo fazendo a pergunta é: até que ponto das escrituras ela não é a palavra de Deus? Então, aqui no primeiro ponto de doutrina é muito claro, né? Se nós falamos nós cremos na inteira Bíblia, então acho que ali já diz, né, que nós cremos que ali está a palavra de Deus, que os registros ali foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus assim ele fez para que os seus servos registrasse todos os acontecimentos, momentos de épocas, né, aonde ocorreu ali algo, digamos que era tanto para louvar a Deus, como também para contrariar a Deus. Só que nós entendemos ali, Tiago, que nas escrituras sagradas existem narrativas, que essas narrativas nós não podemos atribuir como uma ordem de Deus, para que assim fosse falada pelos ímpios, entendeu? Para que assim fosse narrado pelos ímpios. Porque se nós instigar dessa maneira, aí sim vamos entender que essa parte da narrativa é uma narrativa que foi também inspirada por Deus. A narrativa sim, e não a escrita. Então há uma diferenciação nesse sentido quando é colocada a palavra contendo, que agora a palavra contendo, ela te dá mais uma clareza nisso, ela te dá mais o detalhamento. Mas claro que nós não nos perdemos, muito menos diminuímos ou atrapalhamos a nossa fé nesse sentido, tá? Mas o contendo, ele tem essa ideia de trazer para nós realmente uma forma mais detalhada de dois momentos, um momento da escrita e o momento da narração que faz parte dessa escrita, entendeu? Ô irmão Marcelo, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Vamos lá. Antes da lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20, existia a palavra de Deus? Não, ali a palavra de Deus, ela era, na verdade, começou ali em Êxodo 16, né? Ali com Moisés, Deus ele já começando a falar com eles. Mas enfim, né? Êxodo 20, vamos lá. Antes não existia a escrita da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela era passada de forma oratória, né? Então era passado de gerações a gerações. Então existia a palavra de Deus antes, correto? Sim. Perfeito. Uma coisa, irmão Marcelo, é a palavra de Deus narrada no evento. Outra coisa é a palavra de Deus escrita. Pode ver que Caim já sabia o que era certo. Abel também. Pode ver que antes que Deus mandar matar os animais para ser sacrificado, já tinha o sacrifício.
Antes de Deus colocar na lei o dízimo, Abraão, em Êxodo capítulo 14, versos 10 em diante, ele também ofereceu dízimo a Melquisedeque. Logo, irmão Marcelo, a grande dúvida que eu acho que o irmão não conseguiu me compreender, logo que eu também não tenho nada contra a instituição e sou a favor da instituição, mas é só esse ponto que para alguns irmãos não ficou claro, é que é assim, vamos supor que eu sou o apóstolo Paulo, correto, irmão Marcelo? Ok, correto. Eu sou o apóstolo Paulo. Eu tô vendo, irmão Marcelo, uma mulher na rua sendo tomada pelo demônio, correto, irmão Marcelo? Tá, correto. Essa pessoa sendo tomada pelo diabo, é o diabo que fala na boca dela, correto, irmão Marcelo? Correto, isso mesmo. Quando Deus me inspira para escrever uma narrativa, eu estou escrevendo a fala do diabo. Quem escreveu, escreveu inspirado. É por isso que toda parte da escritura ela é inspirada. Porque quando nós defendemos que toda escritura é inspirada, é nesse sentido. Quando o demônio fala, não foi o demônio que escreveu. Quando o homem fala, não foi o homem que escreveu. Pode ver que uma coisa é Deus falando antes da lei, outra coisa é Deus falando, agindo no evento. Prova disso é que depois dos fatos de Abraão, depois que Moisés escreve, depois que Moisés age, prova disso que Jó, na sua escrita do hebraico, é uma das letras mais antigas. Mas quando Jó, apesar que tem uma discussão muito grande, mas vamos para Moisés. Quando Moisés escreve, ele escreve inspirado. É disso que defendemos que toda a escritura é divinamente inspirada. Prova disso é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir com justiça. Quando nós falamos que ela é totalmente inspirada, é porque quem escreveu, escreveu inspirado. Logo, não foi o diabo que escreveu, quando ele falou, quando Marcos narrou a sua narrativa. Logo, quando Lucas ele foi escrever, existe um debate, quem foi o primeiro que escreveu, qual foi o primeiro livro a ser escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, existe homens que debatem essas datas, apesar que datas é muito impreciso no Novo Testamento. Mas quando Lucas escreve, Lucas ele faz uma coletânea de informações, não sei se o irmão sabe. Lucas ele pega informações. Quando Lucas escreve a narrativa do diabo, não é o diabo que falou na boca de Lucas, é Lucas que escreveu. Logo, quem escreveu, escreve inspirado. Por isso que não dá margem para a gente olhar e falar assim, não, mas e a fala do diabo na Bíblia? Não, e a fala do homem na Bíblia? Logo, esse argumento ele se desfaz porque quem escreveu não foi o diabo, quem escreveu foi Paulo, que escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Quem escreveu algumas partes do Antigo Testamento, logo, o Antigo Testamento ele é escrito 98% em hebraico, 2% em aramaico. Quem escreve essas partes, os profetas maiores, os profetas menores, as linguagens poéticas, os livros poéticos, os livros históricos, quem escreveu, inscreveu inspirado. É o mesmo exemplo que eu te dou agora. A minha esposa é possuída por um demônio, mas eu escrevo inspirado. Não foi o demônio que escreveu, foi o Espírito Santo que mandou escrever a narrativa do diabo. Conseguiu compreender? Eu consegui compreender. Só pegando o adendo disso rapidinho, mas a ação foi de quem? Para essa escrita, para esse registro, de quem que foi a ação? A ação foi do Espírito Santo. Não. Do Espírito Santo foi a ação da escrita. A atitude foi de quem? A atitude daquilo que foi escrito. Quem causou esta ação? Quem causou esse tipo de atitude? Depende do texto que o irmão quer entrar. Quem na fala do diabo em Marcos capítulo 13? Isso, exatamente. Assim, dos ímpios, tudo. Os ímpios tiveram uma ação, certo? Se os ímpios tiveram uma ação, o que foi inspirado? Foi inspirado o registro daquela atitude. Nós entendemos isso. Mas de quem que foi a ação para que pudesse existir uma escrita? Quem causou esta ação? Eu vou te responder de novo. Vamos lá. Quem escreveu quem narrou inspirado. Mas o demônio não estava inspirado.
Não, sim, é claro, não estava. Mas ele estava com uma atitude ali, ele estava com uma ação, ele estava agindo, não estava agindo? Ele Por estava isso que foi agindo. registrado. Então, se ele estava agindo, então não é Deus que está agindo ali, é o próprio demônio que está agindo. Você concorda? Mas quem escreveu? Então, quem escreveu foram os homens de Deus. Escreveram, eles não agiram. Eles não compactuaram com a ação, eles apenas escreveram a ação do indivíduo. Porque Não, foi o irmão. indivíduo que teve esta iniciativa e que teve esta ação. Não Irmão eles. Marcelo, irmão Marcelo, nisso concordamos. Só que quem escreveu, escreveu inspirado, é simples. É nisso que defendemos, porque a própria escritura fala que ela é toda, ela não é parte. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16. Toda a escritura é inspirada. O que o irmão precisa entender é que quem escreveu, escreveu inspirado. Logo, é a mesma coisa de eu contar uma história. Se eu detalhar para você, ó, por exemplo, vou abrir um pouco da minha vida para você entender. Meu pai, Deus arrancou ele do cárcere. Um dia o demônio falou na boca dele: se eu for narrar essa história, Deus fala assim para mim: Tiago, narra a história do teu pai. Só que eu vou narrar inspirado. Eu vou falar as partes que o demônio falou na boca dele. Mas não foi meu pai, você não fala a parte dele. Porque para nos inspirar e entender o que Deus ele faz, né? Quando tem esses acontecimentos. Mas o acontecimento foi de quem? Foi do demônio. Demônio. Tiago, eu acho que já está mais do que explicado isso. Agora Não, aqui, não. não, é assim, Tiago. Pode falar. Fica à vontade. Quem escreveu inspirado, irmão Marcelo. É isso que o irmão precisa entender. Não, entendi. Não, nós não só entendemos como cremos nisso. Agora eu vou aqui detalhar um pouquinho, desmiuçar um pouco aqui essa frase. Só essa frase, porque as demais eu acho que nós entendemos. Eu acho que é esse ponto inicial aí que está gerando algumas dúvidas aí para você. Então, olha só. Nós cremos. Se nós cremos, Tiago, nós cremos em quê? Na inteira Bíblia Sagrada. Então Indica a indica crença profunda dos fiéis na Bíblia Sagrada. Nós cremos na inteira Bíblia, certo? E ainda aceitamos-la, Tiago. Aceitamos ela. Nós aceitamos ela como um todo e não em partes. Então, se eu creio na inteira Bíblia e aceito ela como um todo, eu estou reconhecendo a autoridade de Deus ali, a importância de Deus ali em toda a Bíblia, tá? Agora vamos lá. Como contendo a infalível palavra de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? Afirmando que a Bíblia contém a mensagem divina, que essa mensagem ela é livre de erros e digna de total confiança. É uma das partes. É por isso que eu disse que a palavra contendo, ela abrange ainda mais toda essa nossa fé, tudo aquilo que nós damos credibilidade. Então, ninguém está dizendo que o contendo, ele está escolhendo ali aquela parte, ó, isso aqui é o seguinte, isso aqui não foi Deus que mandou inspirar. Não é nada disso. Eu ouvi você, foi isso que você falou. Nós cremos que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Por que ela é e não foi? Porque ela ainda age na nossa vida. E esta ação, ela vem com esta palavra também, que é a palavra contendo, que gramaticalmente, dentro da frase, ela dá essa indicação, ela não dá outra. Irmão Marcelo, não foi eu que falei isso, simplesmente foi o irmão que disse que as ações do diabo não foi ação inspirada. Não foi eu, foi o irmão. Não, peraí, as ações do diabo foi inspirado por ele mesmo. Ações do diabo, que é a blasfêmia, essas partes todas, a não ser que você cria que as ações e não o registro, ou seja, a ação também foi inspirada por Deus, é isso? A ação do diabo, a blasfêmia do diabo, foi inspirada por Deus. Marcelo, eu vou explicar de novo pro irmão, porque eu acho que o irmão não conseguiu entender. Eu entendi o que você disse. As ações do diabo, ela não foi inspirada. Eu vou voltar e repetir. Então é isso. É isso que eu tô falando aqui. Não, meu irmão, mas quando eu coloco contém no jogo, em alguma parte das escrituras, ela não é inspirada. Aí eu te faço uma outra pergunta. Você que está dizendo isso, Tiago. Aí não somos nós. É você que chegou nesta conclusão. É isso que eu quero dizer aqui. Meu querido, nunca chegamos nessa conclusão. Meu querido,
O irmão acabou de dizer, o primeiro argumento do irmão foi assim. Não, Vamos mas lá. e as falas do diabo, Thiago? Aí eu te expliquei. Se o irmão Aham. pensa como eu, e o irmão pensa da mesma forma que eu penso, acabou o debate, irmão. Tá tudo certo. Exatamente. O Mas eu problema acho aqui, que. qual que é o problema aqui? O problema é que os críticos que é opositores a nós, eu também faço parte, os críticos que é opositores a nós, quando os irmãos mudaram essa nomenclatura e colocaram contendo, porque se nós retrocedermos a história, passar um pouco do século XVI para trás, em todos os pais da igreja, a maioria não é esmagadora. Todos pensaram, os únicos concílios que tiveram é como que se dava a escolha do que é um livro, do que é um livro inspirado e esse não. Tiveram debates. Pode ver que na nossa Bíblia não entraram Tobias, não entraram Testamento de Adão. Então, ou seja, só que se o irmão pensa, quando os críticos olham para a palavra contendo, em alguma parte das escrituras, eles vão alegar assim, pô, essa parte aqui não é inspirada, aquela parte ali é inspirada. Isso fere o caráter das escrituras, porque o primeiro texto que refuta esse argumento dos críticos, quem odeia a nossa instituição, porque é inveja daquilo que nós temos, o que eles vão falar? Eles vão falar assim, nossa, segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16, diz que ela é toda. Se ela é toda, não tem nenhuma parte dela que não é. Ela é toda inspirada. É neste ponto que eu digo para você, o nosso antigo tópico era perfeito, porque a palavra ela é toda inspirada. Quando a pessoa coloca esse contém, dá margem para quem de fora vê, ainda que o irmão explique. Pode ver que um monte de espantalho que criam é em referência a Calvino e Armínio, mas é um monte de espantalho que não conhece. Quem não conhece nós, eles vão falar assim, pô, mas aqui não contém. E aonde que não contém? Prova para mim aonde que não tem. Aí o irmão acabou de me perguntar, e as falas do diabo? Eu falei assim, Marcelo, quem escreveu as falas do diabo, escreveu inspirado. Então tá resolvido. Se o irmão olhar para mim e falar assim, Thiago, concordo com você, o que você falou tudo certo, acabou o debate, estamos juntos na mesma composição. Só que deste motivo de eu não concordar com o contém, é porque o contém dá margem para os de fora bater em quem está dentro. É só este motivo. Não deveria ter trocado algo que estava perfeito. Porque quem narrou inspirado. Por exemplo, se você for para Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, o próprio Cristo usa todas as escrituras e o adversário usa uma argumentação infundada de Salmos capítulo 91. Mas não só de pão vive o homem. Então, ele sempre, mas está escrito. Então, ou seja, as escrituras, ela é perfeita e ela é toda inspirada. Ela não existe nenhuma parte que ela não é. A narrativa do ímpio não é que ele não é inspirada, não, ela é toda inspirada. Ela não é, nem um ponto e nem uma vírgula não deixa de ser inspirada. Toda ela é inspirada. Logo, ela é difícil de compreensão, as falas de Paulo é difícil de entender. Pode ver que em segundo Pedro, capítulo 3, versos 10 em diante, o próprio apóstolo Pedro fala que é difícil compreender as falas de Paulo. Então não é tão fácil. Logo, toda, vou repetir, se o irmão concordar comigo e falar assim, ó, Thiago, concordo com a sua fala, acabou o debate, tá tudo certo. Ok, Thiago, nessa parte sim eu concordo, porque é assim que nós cremos, né? Como eu já falei anteriormente, como estamos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, estou aqui com um artigo da Congregação Cristã no Brasil, ó, do ano de 2004, artigo 20. A Congregação Cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível palavra de Deus, estando devotada a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, fundada na doutrina apostólica. Minha pergunta é, porque você disse que isso foi elaborado ou no concílio de Nicéia, ou em outros concílios aí que nós temos aí no decorrer da história. Minha pergunta é... Não. Oi, fala. Não. Esses concílios, não teve nenhum concílio, vou repetir, você não vai encontrar nenhum concílio que fora debatido a suficiência das escrituras. Você não vai encontrar isso na história.
Você vai, Era isso que eu ia perguntar para você. você vai encontrar concílios, não, você vai encontrar Tá, entendi concílios agora. de, Tá. de como que foi que se dava essa inspiração. Qual que é o texto que é inspirado? Vamos debater aqui. Estão existindo requisitos para debater os textos das escrituras. Agora sim entendi, porque eu ia perguntar para você em qual concílio, né? Que eles Não, não. determinaram Isso, né? Bom, enfim, Não, não. nós temos que é a palavra de Deus. Um detalhamento que eu achei bom, até como eu disse há uns anos atrás aí, eu já conversei isso sobre um ateu, que um ateu ele veio me perguntar dessa maneira. Ah, então a Bíblia é a palavra de Deus? Eu percebi que o cara ele era inteligente, porque ele já veio perguntando assim, né? Ah, então a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei, sim, é a palavra de Deus. Ah, então quer dizer que lá tudo que o diabo falou é a palavra de Deus? Eu falei, não, a palavra de Deus é o registro. Então, para deixar claro que é isso, o que foi registrado é o que foi inspirado, Tiago. É isso que nós falamos. E o contendo, ele tem aqui um detalhamento melhor disso. Como a gente pode ver aqui, ó, é assim, ó, quando fala a Bíblia é a palavra, a gente só enfatizava apenas o registro da mensagem, entendeu? Agora, quando a gente começou a enfatizar também a mensagem do registro, a gente agora estamos apresentando esses dois extremos teológicos, esses dois eixos, tanto do registro como das ações, que estas ações não foram inspiradas, o que foi inspirada foi o registro das ações. Entendeu? Então é isso que a gente deixa bem claro, e com todo respeito, é alguns opositores que estão causando com isso, né? Eu posso falar que teve até aí uma outra pessoa muito famosa no mundo religioso, que ela também disse que não tinha nada a ver, se colocasse a palavra contendo, que pelo contrário, teria um detalhamento, isso está no YouTube também, mas que politicamente essa pessoa, na sua própria igreja, ela foi pressionada a voltar atrás. Ou ela voltava atrás dessa mensagem, deste anúncio que essa pessoa fez, que inclusive está até na política, ou poderia ser destituído da igreja. Então, o que nós entendemos é assim, Tiago, não há problema nenhum com a palavra contendo, mas quem eu vejo que está incomodando, né, algumas pessoas essa palavra contendo, né, porque entenderam dessa maneira. Mas quando se trata de palavras no gerúndio, deste sentido, se trata da ação, daquilo em que a palavra ela é. A palavra não era. Irmão Não, a Marcelo, palavra ela é. irmão Marcelo, Oi, pode falar. Mateus capítulo 4 fala da tentação de Cristo, certo? Certo. No versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, tem algumas narrativas do demônio. A pergunta Sim. que eu fico é, esse texto é inspirado ou não? O texto, os registros, sim, é inspirado. Quem O escreveu registro é esse inspirado. A atitude, não. A atitude não é inspirada. Quem escreveu inspirado? Com certeza. Então, pronto. As escrituras toda é inspirada. Não teria por que dar pano para manga e mudar o que é para contém. Porque contém dá a ideia de que algo nela não é. Sendo que toda ela é. Em si, o contendo, não. O contendo é uma palavra que está em ação. Né? O contendo. Ó, Marcelo, mesmo em ação, dá uma ideia de que algo nela não é. É isso que o irmão precisa entender. O que dela não é inspirado? Sendo que quem escreveu é uma argumentação, eu achei que a gente ia aprofundar mais, mas é uma argumentação tão simples e tão fácil compreender, porque se toda ela é inspirada, se quem escreveu, nada nela é inspirado, nada nela, ela é infalível de Gênesis a Apocalipse. Ela é infalível, cada ponto, vírgula. Se ela é infalível, para que mudar? Se todos os irmãos pode ver que nem todo mundo tem esse mesmo pensamento, irmão Marcelo. Pode ver que tem cooperadores que não explicam como irmão. Pode ver que tem gente aí fora que analisa situações e não pensa dessa mesma forma. Logo, dá pano para manga. Porque se toda a escritura é inspirada, para que eu vou tirar toda para colocar contente? Para que eu vou tirar para contente? É que assim, quando fala que tem irmãos, muitos irmãos, não vai me perdoar, mas eu não conheço esse grupo tão grande, né? Eu conheço uma minoria, que no caso também inclui o irmão nessa minoria.
os grupos grandes estão lá louvando a Deus, servindo a Deus, e quando se coloca na internet, é uma pessoa que criou um vídeo, colocou na internet, e assim se foi, entendeu? Ô, irmão Marcelo, quando eu digo que são muita gente, é que são pessoas que por exemplo, são pessoas que não vão para a internet para ficar refutando nada. É que esse contém, logo, não é discussão muito incabível, mas são pessoas que não querem se aparecer. Só que assim, tem pessoas que aparecem, como eu, como outro, lógico, não para um debate, não, é só para conversar, para vocês verem que o contendo traz problemas, não traz conforto, traz problemas, porque se o registro é registro inspirado, toda ela é inspirada, não tem nenhum momento dela que não é inspirada. Se você trazer todos os textos aqui, não vai ter um que ela não foi inspirada, logo ela é toda. Se é toda, não precisa nem se você quiser mudar de assunto, falar de algo normal, é porque ela é toda inspirada. Se ela é toda inspirada, não precisava mudar. Algo estava bom. Mas é isso que é que você não está compreendendo a palavra contexto. O contexto ali, a palavra contendo, né? O contendo, ele te dá um significado amplo. É simplesmente isso. O contendo, ele vai além da simples aceitação da Bíblia. Olha só, o contendo, ele vai demonstrar profunda fé, submissão à autoridade e busca por orientação. Entendeu? Então, é um significado mais amplo. É algo para nos envolver ainda mais nas Escrituras Sagradas, para nós enxergarmos o tamanho da sua importância. A importância de nós estar sempre consultando, lendo, sempre ali adquirindo o conhecimento das Escrituras. Irmão Marcelo, o que o irmão precisa entender é que nem todo mundo pensa como irmão. Se eu sou irmão que estou em cima do púlpito, e eu tenho aquele mesmo questionamento que o irmão teve há 20 minutos atrás, mas e a fala do diabo? E a fala de fulano? Se eu não tiver um esclarecimento, vou falar logo, isso aqui não é inspirado. Porque se ela contém, isso aqui não é inspirado. Isso aqui não é inspirado. Não é assim. O que nós precisamos entender, eu vou voltar a enfatizar. O que nós precisamos entender, botar na nossa cabeça, que 2 Timóteo 3,16 diz que ela é toda. Se ela é toda, de Gênesis a Apocalipse, não vai ter nenhum texto que o irmão trazer aqui que ela não vai ser inspirada. Todos, o ponto por ponto aí. Se quiser trazer ponto, vírgula, tio, não tio, J, não J, toda é inspirada. Porque quem escreveu inspirado. Esse é o ensino correto. Logo, o contento é trazer discussões de distinção de pessoas, irmão. Não é trazer um detalhamento. Primeiro que quem cunhou isso foi Calbart. Ele que trouxe isso do alemão. E quando eu digo para você que no português não resolve a situação, é porque precisa de uma pessoa que tem um estudo assíduo das escrituras. Porque isso é dar pano para manga, e essas pessoas que odeiam o nosso movimento, que odeiam os nossos pensamentos, quando mudamos de para contém, logo alguma coisa da escritura não contém, logo já vai ferir. É o primeiro texto, eu não dou nem com a Bíblia aqui, irmão. É 2 Timóteo, capítulo 3,16. Vai ferir 2 Timóteo 3,16. Porque ela diz que é toda. Então, peraí, se ela contém, e em algum ponto ela não é, já feriu com 2 Timóteo, capítulo 2. Pronto, eu fui o top que achei um erro nas escrituras. Logo, isso não é um erro. Isso é uma má compreensão do texto. Porque qualquer texto que você trazer para mim agora, Tiago, explica esse texto, ele é inspirado. Qualquer texto, não preciso nem lembrar. Se você falar, Tiago, explica Marcos 3, é inspirado. Tiago, explica logo que Lucas ele fez uma coletânea. Tiago, explica Lucas para mim, todo é inspirado, do primeiro ao último, de 1 a 22. Tiago, explica para mim Gênesis 46, 37, não, ele é inspirado. Ezequiel também é inspirado. Tiago, mas e a fala do demônio? Eu te pergunto, quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu não foi o diabo, foi Ezequiel, foi Asaf, tanto faz. Entendeu, meu irmão? Então, esse cara não trouxe soluções, trouxe problemas para as pessoas que odeiam este movimento. Não foi algo que, nossa, foi de grande valia. Não foi, irmão. Trouxe problemas e problemas gravíssimos. Não trouxe algo bom, trouxe algo ruim. Porque logo, toda a escritura é inspirada por Deus. Ok, então se o Mateus chega assim para você e fala assim, Tiago, a escritura é toda inspirada por Deus? Aí você vai falar, então a narrativa do diabo é inspirada por Deus? Eu vou falar assim para ele, meu querido, quem foi... Você já pensou, Tiago? Não é assim, tá vendo? Senão você já daria a resposta. Você detalharia. Mesmo que na frase, é a palavra de Deus.
Meu irmão, quando alguém me pergunta, meu irmão, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu preciso falar, a primeira coisa que você pergunta é se tem paciência para mim? Tenho. Tiago, Tiago, qual que é o texto que o irmão tá com a dúvida? Eu tô com dúvida em Mateus capítulo 4, Tiago. Ali fala, o diabo também tem uma ação ali. Eu vou te perguntar, foi o diabo que escreveu? Foi o diabo que escreveu? Ou foi Mateus? Quem foi que escreveu? Ah, Tiago, foi Mateus. Se foi Mateus que escreveu, tá tudo tranquilo, meu querido. Que Mateus narrou. Se Mateus narra, ele narra inspirado. Não foi o diabo que escreveu. Inspirado uma ação que não veio da parte de Deus. Mas quem escreveu, escreveu inspirado. Pronto. Foi inspirado escrever uma ação que não veio da parte de Deus. Você concorda? Toda a escritura é inspirada. Tá, então foi inspirado, isso. Mas foi inspirado uma ação que não veio da parte de Deus. Concorda ou discorda? Concordo que quem escreveu inspirado. Você sabe o que você faria se uma pessoa te questionasse assim? Você faria esse exemplo. Você não é a Bíblia, é a palavra de Deus, e você explicaria. É isso que nós vamos sempre fazer. Contendo a palavra de Deus e dando a explicação, Tiago. É isso que eu tô. É isso que nós estamos. É isso que eu tô mostrando para você. A gente Meu querido, não. Quando eu digo que ela contém, em algum momento, não é a palavra de Deus. Não, é você que está dizendo. Repito, nós não falamos assim, Tiago. É a tua interpretação de língua portuguesa, Tiago. Tá bom, meu irmão. Você está falando que o contendo em algum momento. É você que está falando isso, Tiago, não é nós. Posso perguntar? Pode perguntar. Vamos lá. Me traga um texto e aplique o contém no texto. Um texto só. E aplique o contém no texto. Tiago, eu falaria da mesma forma. Me traga um texto onde as narrativas do diabo ali, as ações do diabo, é Deus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu vou ler, posso? Não, ali é registro. Ali não é atitude. Ali não é ação. Vamos lá. Não, irmão pediu para mim trazer um texto, correto? Vamos lá. Traz o texto. Vamos lá. Esse mesmo texto tá de cabeça, se o irmão puder conferir, eu tô num texto só. Marcos capítulo 1, se não me engano, do versículo 12 a 13, trata desse mesmo assunto. Lucas capítulo 4, apesar que Lucas faz uma coletânea de informações para escrever, ó, que legal. Lucas é o famoso historiador top que nós temos. Ó, trouxe para você aqui a tentação. Versículo 3, irmão Marcelo, posso te fazer uma pergunta com todo respeito? Pode fazer sim, o versículo... Isso, por favor, abra a Bíblia para mim, meu querido. Isso, Mateus 4, versículo 3. Tá aqui. Isso. Quem leu o versículo 3 e quem foi que falou? Tiago, você não está entendendo, isso aqui é um registro. Não, meu querido, só responde... Quem escreveu estava inspirado. Entendeu? Não, calma. Quem fala no verso 3? Quem fala no verso 3 aqui é Satanás. Beleza. Esse versículo 3 aqui é inspirado ou não? É inspirado o registro e não a fala do diabo. A fala do diabo não... Tiago, assim, a fala do diabo não foi inspirado, foi registrado. Vai, vamos lá numa empresa, numa ata de reunião. Todos falam, tem alguém que registra. Você está entendendo? Tudo que tem acordo, concordado, é a mesma coisa. A diferença é que aqui é uma inspiração divina. Meu querido, a pergunta é muito clara. Eu te fiz uma pergunta, o irmão disse que eu dou muito rodeio. Eu te fiz uma pergunta clara. Me traga, já que o irmão é muito expert de língua portuguesa. Eu sou expert em língua portuguesa. Eu só vou no básico. Eu pergunto para pessoas que são, sim, expert, que me informaram que essa frase não há problema nenhum, que houve. Perfeito. Me traga um texto e contextualiza o contendo para mim. Você quer um texto contendo o que nesse texto? O que você quer? Que tipo de contexto você quer? Bom, Marcelo, eu vou fazer de novo a pergunta. Eu quero um texto e que o irmão me prova que ali naquele texto é contendo, não é a palavra de Deus. Só isso. Vou reformular a pergunta. Me traga um texto
em que nestes versículos que o irmão apresentar, não seja sendo a palavra de Deus, mas seja Não sendo. isso, seja contendo. Não sendo a palavra de Deus, seja contendo. Então vamos Isso. aqui. Eu não estou entendendo o que você está dizendo, porque o contendo é uma ação. É o agir. Entendeu? Irmão Marcelo, contendo, Isso, em algum, vou refazer a pergunta. Contendo, em algum momento, deixa de ser a palavra de Deus. Em algum momento, Discordo nessa tua visão da frase em que foi colocado contendo. O contendo pode existir, sim, fora, numa contextualização. O que você não está entendendo, Tiago, que a contextualização ali é muito clara de uma ação, de um movimento, que é isso que a palavra de Deus faz conosco, que ela age em nós. Entendeu? Marcelo, É isso que você não está entendendo. irmão Marcelo, o que significa a palavra contendo? A palavra contendo, ela está no gerúndio, que isso já foi falado, que ela vem com a intenção de trazer uma ação, um desenvolvimento, tá? No sentido de que a palavra de Deus, ela não é morta, ela não é apenas uma escritura que fica ali e acabou, mas é algo que age dentro de nós. Isso que tem, esse é o sentido do contendo, e não é contém, não é, né, é contido lá, que falam da forma como diz, a frase ela é muito clara nisso. Eu já dei até exemplo aqui dessa frase. Então, a palavra contendo, ela age dessa maneira, dessa natureza, dentro desta frase, dentro do contexto. Entendeu? Agora você fala, não, me diz lá na Bíblia que usando a palavra contendo. Existem diversas partes aqui, meu Deus do céu, de exemplos daquilo que contém, daquilo que é agindo, mas a gente precisa entender a contextualização. Marcelo, a palavra contendo significa. A palavra contendo, irmão, tá me ouvindo? Tô ouvindo. A palavra contendo significa abrigar ou incluir algo. Concorda ou não? Não, aí é conter. Expressão. Aí é conter. É o discórdia. Não, O não, giro não, mas Vamos lá. contendo. Tá, a palavra contendo, como contendo a infalível palavra de Deus. Vamos lá. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. Nesse conjunto de livros, lá tem a palavra de Deus? Sim, lá tem a palavra de Deus. De que forma? Agindo. Sempre agindo na nossa vida, e não uma coisa parada. Bom, Marcelo. E não uma coisa morta. Bom, Marcelo, o irmão disse que tem diversos textos. Olha, a minha pergunta para você aqui, ela foi muito simples, irmão. Me traga um texto que contém a palavra. É só um que eu quero. Porque eu vou te falar assim, Marcelo, todo o texto é a palavra de Deus. Todo texto, qualquer texto. Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 4. É a palavra de Deus. Porque todo registro é inspirado. Todo registro é inspirado, Marcelo. Quando eu digo que a palavra contém, é que ele abrange algo que em alguma parte não é. Me traga alguma parte que não é inspirada na Bíblia. Mas quem está dizendo que a Bíblia não é inspirada? Eu não estou dizendo que a Bíblia não é inspirada. Nós cremos na inteira Bíblia. Marcelo. A Bíblia é toda inspirada? Nós cremos na inteira Bíblia. Está lá o primeiro ponto de doutrina. Mas é você que está dizendo que o contendo significa que em algum momento a Bíblia não é inspirada. Eu disse para você que não, que esse não é o sentido da palavra contendo ali, mas que você sim colocou dessa maneira e acha que é dessa maneira. Agora, você está pedindo uma coisa aonde nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, irmão Marcelo. Desde o início, mas você está tendo dificuldade com a palavra contendo. Irmão Marcelo, não. Irmão Marcelo. A palavra contendo, ela... Peraí, eu já te ouvi muito tempo, agora deixa eu falar. A palavra contendo, ela é uma ação em desenvolvimento, ela está sempre agindo, meu querido. Essa é a diferença, essa é a tua dificuldade de querer acreditar assim. A implicação da ação do desenvolvimento ou não interessa no debate. Porque a palavra então não interessa para você. Para mim interessa, porque eu sei se é uma ação maligna ou divina. Claro que interessa. Tá bom. Ó, o que o irmão falou, uma ação divina ou uma maligna, certo? Sim, claro. Ação.
Me traga uma ação maligna na Bíblia que não seja que não esteja escrita inspirada. Olha só, você quer que eu te traga uma ação que não seja inspirada? Não existe isso, Tiago. Eu não sei que joguinho é esse que você quer fazer. Tiago, assim, a Não, Bíblia. Marcelo. Tiago, acabei de falar para você. O Você me ouviu? registro é inspirado, tá? Ó, o registro é inspirado. Deixa eu falar de novo. O registro é inspirado. Aí eu te fiz a pergunta e você concordou comigo. Eu falei, se a atitude de quem foi registrado é inspirado por Deus. A atitude do ímpio. A atitude de quem foi registrado é inspirado por Deus? Só me responda isso. Sim ou não? E a gente encerra. Como é que é? Faz a pergunta de novo. Vamos novamente. A atitude de quem foi registrado, a atitude daquela pessoa que foi registrada, a atitude dela foi inspirada por Deus? A atitude, eu não estou falando da escrita, a atitude daquela pessoa, do ímpio, estou falando do ímpio. A atitude do ímpio foi inspirada por Deus? A atitude do quem escreveu inspirado. Então tá aí, resolvido. Quem escreveu inspirado o quê? Atitude. O que ele escreveu? Atitude do? Irmão Marcelo, agora Nossa, posso que falar? Dificuldade, Tiago, me desculpa, você tem muita dificuldade de separar Pode isso. falar? Posso falar? Pode falar. Conter é um verbo? O conter é. Contendo é a conjugação do quê? O verbo está no presente, no passado ou no futuro? Deixa eu te perguntar, Marcelo. Só responde. Pode falar. Tá bom, Vamos lá. vai lá. Conter é verbo. Aham. Conter é a conjugação do verbo. Logo, irmão Marcelo, não são coisas diferentes, irmão Marcelo. Ah, para você. Para a Não. língua portuguesa é para você. Se tudo foi inspirado por Deus, se tudo foi inspirado por Deus, o irmão acabou de assumir que tudo é inspirado por Deus, logo contém não está da forma certa. Vamos lá, então. Tudo é inspirado por Deus. A ação o registro da ação é inspirado por Deus. A ação da pessoa é inspirada por Deus? De novo a mesma pergunta, mas quem escreveu? Porque você não respondeu? Você não respondeu. Eu respondi 3 vezes, ó. Se eu, Tiago, vamos supor, longe de mim, vai, Moisés, quando Moisés escreveu, ele escreveu ação, por exemplo, a ira, a Bíblia é contra a ira. Gálatas capítulo 5, versos 20 em diante, tem o domínio próprio, não sei o que, então a Bíblia é contra a ira. Que foi quando o irmão falou que Deus se arrependia, Deus não se arrepende. A Bíblia é contra a ira. E se a Bíblia é contra a ira, Deus é contra a Peraí, sobre o arrependimento é outra coisa, eu deixei bem claro, está gravado em áudio. É verdade, eu tenho os Em áudio que nós somos, que Deus não é como homem. Isso daí já está claro lá. Mas continua. Não, mas o irmão disse que Deus se arrepende. Arrependimento de Deus, o irmão disse isso. Está escrito na Bíblia que Deus se arrepende, mas eu falei que o arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento do homem. Então, por favor, o foco hoje é com Nas e no hebraico escrituras é lamentação. Vamos lá. Isso, obrigado. Então Deus não se arrepende. Logo, irmão Marcelo, quem escreveu isso aí, esse fato errado, escreveu inspirado. É nesse sentido. Logo, tem a palavra antes de ser escrita e tem a palavra de Deus no evento. Se a palavra de Deus no evento, ela escreve, ele escreveu toda inspirada. Toda a escritura inspirada. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é plenamente inspirada para corrigir, redarguir. Tá. Esse escreveu o evento, ele está registrando uma atitude que não coube a ele, ou ele está registrando uma atitude que coube a ele? E o que muda, o que coube, o que não coube? Ele escreveu inspirado. Claro, não, tá. Deixa eu falar de novo. Vai lá, pode ir. Esse registro foi uma atitude de alguém. Essa atitude dessa pessoa foi inspirada? A atitude. Eu não estou falando do registro. A atitude. Lembra da ata, meu querido? Lembra, exemplo, a ata de reunião. É a mesma coisa. Mas, Marcelo, isso aqui é jogo que eu ensino pro meu filho, irmão, Marcelo, de 5 anos. Então, 6 anos. Então, mas você não Irmão Marcelo, eu tô te respondendo, Marcelo. Não tô dando volta, não. Você me fez a pergunta. O diabo. Você sai, irmão. Você tem que deixar eu falar. Irmão Marcelo, você me fez uma pergunta.
Vamos lá. Aquele registro, a pessoa que foi possuída pelo diabo, a pessoa que cirou, fulano, Bertano, ciclano, não foi ele que escreveu, Marcelo. Quem escreveu essa ação, escreveu inspirado, porque ele está narrando um fato acontecido no evento. Ok, mas a atitude foi de quem? De fulano. Do fulano que estava lá falando as coisas. Vai, a blasfêmia. A atitude foi de quem? A atitude da blasfêmia foi de quem? Foi do fulano. Mas quem escreveu? Quem escreveu estava inspirado. Então acabou, Acabou, então está senhor. correto aqui. Você Não, há de não, concordar. Eu não tá, parceiro. Cumprindo Não tá. os dois eixos teológicos. Entendeu? Não traz, Marcelo. Ó, Ah, não joga- traz. ó, o irmão tá falando, o irmão fala de teologia. Me cita um grande teólogo que pensa assim. Oi, ficou ruim aqui, eu não vi. Repete de novo, por favor. Ó, me cita um grande teólogo que pensa assim, que não seja herege, vai. Um teólogo bom. E nome, Pra você respeitável. fala, um teólogo bom. O que é teólogo bom para você? Aí Nossa, depende, Tiago, porque para você... eu gosto. Tiago, aí que tá. Eu não posso também dizer, não, para mim esse teólogo é bom. E se esse teólogo não for bom para o outro? Então o outro está errado e eu tô certo? Você sabe como o irmão Aí é coloca. soberania, Você sabe. Thiago. Desculpa. Não, você sabe como a gente se coloca aqui no crivo? Você sabe como eu coloco no crivo? O teólogo bom? Não, posso responder? Eu vou responder pro irmão. Eu coloco assim, ó. Primeiro são as falas dos profetas do Antigo Testamento. Segundo são as falas de Cristo. Terceiro, os ensinos dos apóstolos. Quem sucede os apóstolos são a era patrística. Depois dos pais da igreja, tem os grandes pensadores. Depois vem Pelágio. Pelágio não, Agostinho. Depois de Agostinho, nós vemos quem beberam da fonte. Depois vem Calvino, depois vem Armínio. É assim que você sabe que o cara é bom, o cara é ruim. No Concílio de Orange foi... Então é assim que você sabe se o cara é bom ou é ruim. Então o que o cara falar, você acatar, o cara é bom. Não é assim, Não, porque Marcelo. se fosse bom. Não, Tiago, assim. Eu disse que essa parte do conhecimento há uma defasagem tremenda, tá? Onde cada um defendendo os seus. Você sabe que eu trabalho numa universidade, eu já te falei, eu vejo PhDs, teólogos da USP ali debatendo, dizendo você está errado e você está certo. Quem é o bom dos dois? Então não existe isso, Tiago. Existe o quê? Divergências naquilo que você acredita e acha que é. Não é. Eu não posso chegar assim e falar, ó, cite aí um ótimo teólogo, cite o não sei o quê. Aqui tá os apóstolos e Cristo Jesus. Eles são os meus teólogos. Vamos lá, irmão Marcelo. Perfeito, então. É que assim, eu creio que o irmão não sabe. Beleza. Citando John Owen vai falar assim, para mim interpretar o Antigo Testamento, eu tenho que ter a luz do Novo. Logo, o próprio Deus, se algo que contém, em algum momento ele deixa de ser, Deus não iria usar. Cristo, como ele tinha a união hipostática, ele era 100% Deus e também 100% homem, ele foi o único, o maior, que usou a própria Escritura. Por quê? Porque ela era a palavra de Deus. Se ela não fosse a palavra de Deus, se ela estivesse contendo algo ali, ele não iria usar, porque ele é Deus. A própria sabedoria, como Provérbios capítulo 8 usa, Deus também usa, porque Deus se encarna e ele não precisava, ele usou. Porque, ou seja, é a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. É a palavra de Deus. Contendo, tem algum momento que ela deixa de ser. Mas como o irmão já assumiu e já disse que toda ela é toda inspirada, tá tudo certo. Alegria total. O importante é que nós... Eu só senti a dificuldade de você tentar responder as atitudes, né, que ali ocorre, se aquilo é inspirado por Deus. Foi isso que eu disse. Marcelo, eu vou te responder de novo. Agora eu vou em Lucas, olha que legal. Lucas capítulo 3, o legal é que quando ele vai fazer uma exegese dentro da hermenêutica, engraçado que a palavra hermenêutica deriva de Hermes, um deus grego, é top isso aí. Dentro da hermenêutica, Lucas ele faz uma coletânea de informações. Olha que legal isso aqui. Engraçado que ele é o único que cita no 10º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tratado da Galileia. Ele era inteligentíssimo, vamos lá. Olha que legal. Ele faz uma coletânea de informações. Logo, Lucas nunca, provavelmente, ele não esteve próximo de Cristo. Mas a coletânea de informações que ele fez foi precisa, que você não acha erro. Logo, Deus inspirou Lucas.
Lá em Lucas capítulo 4, ele também vai narrar as ações do diabo. Ele vai narrar a tentação do diabo. Só que não é o diabo que está escrevendo. Quem escreveu foi Lucas, irmão Marcelo. Se Lucas que escreveu, todas as partes de Lucas está inspirada, irmão Marcelo. Aí eu te devolvo a pergunta. Qual que é desses versículos de Lucas que não é inspirado? Ô, Tiago, você não me respondeu. Eu perguntei para você se as atitudes são inspiradas. Só isso que eu perguntei, meu querido. Marcelo do céu. Ó, eu vou te falar de novo. Você não me respondeu. Eu vou falar de novo. As atitudes daquele que recebeu o registro foram inspiradas por Deus? Sim ou não? As atitudes, as ações satânicas foram inspiradas por Deus? As atitudes. Eu não estou falando do registro. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Legal bom citar que Deus não incita o mal. Mas Lucas capítulo 4 vai narrar as falas do diabo. O diabo falando não é inspirado, Marcelo. Nessas ações que você quer ouvir? Então já está resolvido. Então é isso. Então, contendo está correto, não está errado. Não está correto, Marcelo. Acabou. Marcelo, não está correto, Marcelo. Tá bom, então. Então vamos deixar aqui para os outros analisar, porque, com todo respeito, Tiago, eu te fiz a pergunta diversas vezes, agora que você veio responder. Porque você sabe o que eu estou perguntando. Eu entendo, Tiago, o que você está dizendo sobre a inspiração. Claro, a Bíblia toda é inspirada no registro, mas não é inspirada nas ações malignas. As ações malignas não é inspiração de Deus. E ponto final, a não ser que você fale que as ações malignas é inspiração de Deus. Irmão Marcelo, de novo, eu respondi 3 vezes. Aí o irmão falou, não, tá gravado, eu respondi 3 vezes. As 2 perguntas que eu respondi, falando para o irmão trazer um teólogo bom, o irmão não respondeu. E eu pedi pro irmão me trazer um único texto que não é inspirado. E que é isso de teólogo bom? Se a gente pegar de outras denominações, eles vão ter os teólogos deles que eles vão achar que é bom. Entendeu? Não, mas você já deu um livro pro irmão. Como é que a gente sabe se é bom ou não? Como assim? Mas aí é você quem está julgando se é bom ou não, Tiago. O maior pai da igreja, um teólogo bom. Quando eu falei do Caio Fábio, você falou, é um herege. Ele é bom para mim, não é bom para você. Você está entendendo? Então não existe isso de teólogo bom, Tiago, assim. Ô Marcelo, as ideias da pessoa é contra algo que tem 2.000 anos de história. Com quem eu fico? Com você agora ou com 2.000 anos de história? Mas, querido, depende. Quem da história você está pegando? Tem denominações que pega lá o bispuário. O bispuário, ele diz que Cristo Jesus ele foi uma criatura. Pronto, e aí? Tem gente que acha que ele está certo, Tiago. É isso que eu tô falando. É herege, ele foi herege. O irmão tá fugindo do herege, mas para esse grupo, às vezes você é um herege. Você está entendendo? Eu sendo herege, dependendo que a palavra é. Entendi. Oi? Eu sou herege, dependendo que a palavra é. Entendi. Não, Tiago, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que, assim, se nós entrarmos, queremos escolher quem é teólogo bom ou não, isso é uma decisão própria, isso não é uma inspiração divina. É isso que eu quero que você entenda. O que é inspiração divina, Marcelo? É tudo aquilo que Deus fez e faz com que o homem ele possa agir, ele possa registrar, ele possa servir a Deus da forma como Deus quer. Deus ensina o mal, Marcelo? Deus ensina o mal? É assim, eu vou te responder isso, mas eu acho que o foco contendo já fugiu, né? Infelizmente, quando eu debato um assunto, é só aquele assunto, né? Falar que Deus incita o mal, não. Deus, ele não tenta ninguém, querido. Isso é bíblico. Deus, ele não tenta ninguém. Mais alguma coisa? Ele não tenta ninguém. Obviamente não. Então, dentro das escrituras, existe algo que contém? Dentro das escrituras, existe algo que está contendo. E não contém. Contendo. Me traz um texto. Você está pedindo um texto de que forma? Que forma você quer a contextualização?
Vamos lá. aqui, As suas As obras. obras de Cristo Jesus, a libertação, o quê? A travessia do Mar Vermelho, quando Deus manda ao povo, ali está contendo uma ação, ali está contendo uma inspiração para nós, querido. se o irmão quiser, só traz o texto. Se o irmão quiser, só traz o texto. Então vamos lá em Êxodo, a abertura do Mar Vermelho ali. O que Bora está pra isso. contendo ali da parte de Deus? Do O que capítulo, está contendo ali? Olha, Êxodo vamos lá. capítulo. Peraí, você quer que eu traga? Peraí, vamos lá, a travessia do Mar Vermelho aqui. Êxodo 13 aqui, peraí, só um minutinho. Vamos ver aqui então. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Nesse verso aqui, o que está contendo aqui? A guia de Deus para o seu povo. Tá? Qual que é o Vamos verso? ver mais. Verso, eu peguei aqui, deixa eu ver aqui de novo, verso 17 aqui. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. O que está contendo aqui? A guia de Deus. Esta é a ação de Deus, é isso que está contendo aqui. Nesse momento, então, Deus. Entendi. Então, o contendo aqui é a ação de Deus, então, aqui. Mas é claro, Aqui é a ação de Deus. aqui é Deus. Aqui é Deus, usando o contexto, o contendo nesse sentido. Da ação de Deus. Isso. Qual foi a ação de Deus aqui? Qual foi a ação de pode Deus aqui? Pode terminar seu raciocínio, não vou te cortar, não. Tá, então, aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Qual foi a ação de Deus aqui? Hein, Tiago? Qual foi a ação de Deus aqui? A irmã não vai terminar o raciocínio do irmão? Não, eu tô te perguntando, qual foi a ação de Deus aqui? Não, porque para mim a ação de Deus, Gênesis e Apocalipse. Ela é toda inspirada. Então, exatamente. É toda, peraí, toda inspirada de Gênesis Apocalipse é Deus agindo? Em De toda Gênesis e parte. Apocalipse. Gênesis É e Deus agindo Apocalipse. de toda. Essa parte? Tá bom, então vamos aqui. Você está falando que de Gênesis Apocalipse é Deus agindo, né? O irmão Então, terminou o raciocínio do irmão? Já sim. Ó, irmão Marcelo, vamos lá. Versículo 17, engraçado que provavelmente o ano aqui é 1491 a.C. Provavelmente, que data não é muito precisa. Dos versículos 17 até o versículo 22, se eu analisar com forma de contendo, algum momento aqui deixa de ser a palavra de Deus. Não deixa. Porque tanto do 17 até o verso 22, quem escreveu inspirado. Desculpa, nada a ver, Tiago. Você está tentando deturpar uma coisa que não tem nada a ver. Eu coloquei agora a ação do contendo neste momento específico. Eu não estou falando do registro, eu estou falando da ação da parte de Deus. Quem foi que desviou o povo do caminho dos filisteus? Quem foi? Foi Deus, então foi a ação de Deus. Foi o agir de Deus, Tiago. Tiago, que dificuldade, hein? Meu Deus Deus Não, do céu, Marcelo. vai entender isso. Marcelo, Vamos é lá Deus- agora para o seguinte. Não, você é disse Deus que de agindo? Gênesis. Não, é Deus agindo? É Deus agindo? Aqui sim, é a ação de Deus. É muito claro. Quem foi que escreveu, Marcelo? Aí sim, aí foi Moisés que escreveu. Então, contendo não aplica, Marcelo. Contendo não aplica. Contendo não aplica. Não, olha, você disse que de Gênesis a Apocalipse é toda a ação de Deus. É toda atitude aí, a ação de Deus. Não Não, foi é toda isso? inspirada. Toda inspirada. Toda inspirada. Ah, tá. Inspirado o registro e as suas ações. É claro, eu concordo com você. Mas dos ímpios não é inspiração por parte de Deus. Mas Sabe quem assim, foi que tá dando escreveu, volta, tá Marcelo? dando loop. Quem escreveu não. Quem escreveu estava agindo? Quem escreveu estava agindo. Marcelo, Só me quem escreveu? responde.
Quem escreveu estava agindo? Moisés estava agindo? Era Moisés que estava agindo ou era Deus que estava agindo? Mas Moisés não foi ele que escreveu? Sim, mas quem agia? Quem é que estava agindo? Ah, os homens, dependendo da ação, tem ação de Faraó Então tá tem encerrado, Tiago. Tiago, encerramos então, é isso. Não, Marcelo, não, Marcelo. Eu te faço perguntas e você me responde. Vamos lá, eu vou tentar te explicar de novo. Vamos lá. Quem escreveu foi Moisés, logo quem escreveu, a escrita dele é inspirada. Mas tem Deus E a endureceu. ação é de quem? Tem Deus endurecendo o coração de Faraó, tem Deus agindo, tem Deus infundindo graça no homem, tem graça comum, graça eficiente, graça suficiente, tem as ações de Deus. Você vai voltar lá em Adão, porque nós só Qual foi conhecemos. a Ação contida da parte de Deus. Qual foi a ação contida? vida da parte de Deus? Eu posso terminar meu raciocínio? Perdão. Deus abençoe, querido. Se nós só conhecemos Adão pela escrita de Moisés. Lá tem aquela grande promessa, Gênesis capítulo 3, versos 15, da semente. Engraçado que a semente ali é Zerá. É um substantivo masculino, aponta direto para Cristo. É sempre Deus agindo. É sempre parte de Deus. A graça é top. Só que o engraçado é que quem escreveu, eu só conheço Adão por Moisés. Eu só conheço Abraão por Moisés, senão seria algo verbalizado. Não seria engraçado que o judeu ele é bem firme, acho que nem chegaria em nós. Eu só conheço Moisés por causa eu só conheço Adão por causa de Moisés. Engraçado que se não fosse Zwinglio, Martinho Lutero, esses John Knox, esses camaradas aí, eu acho que nem Bíblia tinha na minha mão. Segundo, a Bíblia chegou, engraçado que Às vezes deveria ter, mas de uma outra maneira. que trouxe o evangelho. E, historicamente, que trouxe o evangelho para o Brasil foi um calvinista, João Ferreira de Almeida. A Bíblia está na nossa mão por causa de um calvinista, João Ferreira de Almeida. Legal. Toda a escritura, ela é inspirada, não tem nenhuma parte dela que não. Quem narra o evento no agente, quem narra o evento no tempo, no espaço, mas não o agente. Quem escreve é o agente é inspirado por Deus. Neste quesito, toda a escritura é inspirada, meu querido. Eu concordo. Agora, e nas ações? Deus Essa é a abençoe. pergunta que eu te faço. Eu te falei de novo, e das ações? Só que a pergunta que eu vou te responder, a pergunta das ações, sabe por que não é cabível? Vou te explicar. Agora você está falando que as ações não são cabíveis. Eu vou te perguntar, eu vou te responder. Não estava registrado, querido. Responda. Deixa eu te responder, Marcelo. Pode responder? Sabe por quê? Porque não foi o diabo, não foi Ciclano nem Bertrano que escreveu, Marcelo. É simples. Quem escreve, escreve inspirado. Então, quando eu digo contei, que eu vou olhar para você e falar assim, Marcelo, me traga algo das escrituras que não é inspirado. Você não vai trazer nenhum texto. Porque nada dela não é. Sim. Tudo dela é. Se tudo dela é, contenda é inviável. Deus abençoe. Então tá bom. Mas ele escreveu inspirado em cima de um fato. Foi ou não foi? Eram fatos? Mas ocorrência? Se não Era um tivesse fato. os fatos, as ocorrências, teria ali essa parte inspiradora da escrita? Teria ali o registro? Não. Porque Deus não agiu no evento? Deus, ele agiu nesse evento. Tem as causas contingentes, tem as causas de consequência e as causas de consequência. Deus, ele resolve agir no evento. Deus agindo no evento, toda ação tem uma reação, o efeito e a causa. Mas Deus manda quem escrever? Deus manda sempre os seus servos escrever, não tem problema nenhum com isso. Ele O problema escreveu. tá, eu acho que você... É que assim, aquilo que a gente já falou, eu acho que eu concordo que já deu até voltas nisso, entendeu? Eu entendo. Mas eu expliquei para você o quê? Que essa palavra contendo, ela detalha, ela fortifica aquilo que foi de Deus, ela dá garantia que o que foi registrado foi Deus que mandou registrar, como ela também ela dá a garantia daquelas mensagens que vinha daquelas pessoas, daquelas mensagens, de quem era a mensagem, entendeu? De quem era esta mensagem. Isso foi registrado, a gente acabou de falar isso.
Aí eu estou falando para você assim, você disse que isso não vinha ao caso. Ô, Se irmão não Marcelo. viesse No caso, não seria registrado. querido, Marcelo. entendeu? Ô, irmão Marcelo, Ah, eu disse pro irmão, o primeiro pensamento do irmão era que contendo existia algo nas escrituras que não tinha. Aí o irmão trouxe a fala do diabo. Peraí, que o contendo algo que não tinha, eu não falei isso. Eu não falei isso. Mas quando o irmão, eu vou te explicar, quando o irmão traz o argumento, quando o irmão traz o argumento da fala do diabo, subse-entende que algo nas escrituras, a fala do diabo não é inspirada. Mas quem escreveu, escreveu inspirado. Por isso que toda a escritura ela é inspirada. Sim. O que está escrito, por isso que é a escritura sagrada. O que está escrito é inspirado. Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro, vamos lá. Baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que o irmão tem que o irmão disse que conhece, consultou os irmãos da língua portuguesa, me explica a palavra contendo, baseado que toda a escritura é inspirada. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, 2 Timóteo. Vamos lá. Segundo aqui que eu quero ler. capítulo 3, 16, meu irmão. Estou sem escritura aqui, mas é bom. Toda a escritura é divinamente inspirada e ela é o quê? Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Aqui é muito claro em dizer que na palavra de Deus, ela está com todas essas ações para a nossa vida. É isso. Eu já te falei, o contendo, ele traz esta ação. Eu pedi para o irmão contextualizar o contendo aqui. É só isso. Vamos lá, então. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, contendo ensinamentos, correções e instruções em justiça. O ensinar, o redarguir, o corrigir, o instruir, isto é o contendo, porque isso está em ação na nossa vida, querido. Isso faz parte do nosso dia a dia. Ó, Marcelo, eu acho que dificultou não entender. Eu vou reformular, tá bom? É porque assim, ó, a escritura, o irmão disse que usa só a escritura. A escritura sequer menciona a palavra contendo. Então, já que o irmão usa só a escritura... A escritura não menciona a palavra Bíblia, meu querido, mas vamos lá. Deixa eu terminar meu argumento, irmão Marcelo. Calma, fica tranquilo. Deixa eu terminar. Se o irmão disse que só usa as escrituras, vamos ficar só com as escrituras. Eu preciso que o irmão contextualize para mim a palavra contendo, verbalize, fica tranquilo que dou qualquer tempo possível. Porque a escritura, ela nem sequer usa a palavra contendo. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, ele escreve que toda a escritura. Como que o irmão traz uma consonância com esse texto de toda, com a palavra contendo? Vamos lá. A escritura, na sua totalidade, ela nos inspira, ela nos revela e ela nos traz ensinamentos contidos para a vida. Pronto. Não, Marcelo, o irmão não contextualizou, não. Não, sabe por quê? Aqui, não, eu vou explicar o porquê. Eu vou te explicar o porquê. Pode rir mesmo. Eu vou te explicar o porquê. Desculpa, vai lá. Pode rir mesmo. Eu também tô louco para rir aqui. Pode explicar mesmo. E quem vai escutar também vai muito. Quando eu digo para você que, segundo Timóteo, capítulo 3, 16, Paulo tá falando da Bíblia, não tá, Marcelinho? Tá falando da Bíblia, não tá? Se ele tá falando da Bíblia, ele diz que toda ela é. Ele nem sequer usa a palavra contendo. Eu não vou nem apelar para o grego. Ele diz que toda ela é. Se toda ela é, como que Paulo era inspirado, não era, Marcelo? Sim, ele era inspirado. Obrigado. Se Paulo era inspirado, e ele mesmo diz, inspirado por Deus, que toda a escritura, essa coletânea de informações que nós temos, toda ela é inspirada, como você, Marcelo, olhando para a escritura, diz que ela contém? Com qual autoridade você diz isso? Eu digo que ela que ela está contendo as suas ações na minha vida.
É isso, Ah, acabou. Simplesmente, entendi. ela está contendo as suas ações na minha vida. Pronto. Entendi. Ela As está escrituras, Contendo todas as ações da minha vida. Pronto, eu acho que era isso. não é isso que a escritura diz. Marcelo, não é isso que a Não escritura diz para diz. você, para mim ela diz que ela está contendo todas as Ah, suas ações na minha vida. Pronto. Eu vou, para mim terminar aqui, meus ouvintes, as escrituras, ela não diz isso. As escrituras diz que ela é totalmente inspirada para instruir, redarguir e ensinar. Paulo, quando ele vai em Romanos capítulo 13, ele cita a Torá. Paulo, quando ele, Paulo, quando ele explica Gálatas capítulo 5, versículo 19, traz a infusão dos dons. Logo, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, não existe um tio, um Você J. mandou contextualizar para mim, querido. Você mandou eu contextualizar para mim. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, contendo todas essas ações da minha vida. Pronto, Perfeito, irmão Marcelo. Contenda a inferência tua. pronto. É porque ela faz parte da minha vida. O contendo na nossa gramática é uma ação em desenvolvimento. É você que não aceita isso gramaticalmente. Gramaticalmente, dentro da frase, ó, gramaticalmente, dentro da frase, o contendo, ele é uma ação contínua. É isso, acabou. Marcelo, entendeu agora? o irmão Marcelo, o irmão por dizer que tinha professores de língua portuguesa pro irmão. Por mais Isso tá que por língua gravado, portuguesa. hein? Isso tá Beleza, gravado, pode falar. beleza. Por mais que por língua portuguesa não resolve o problema, eu acho que os teus professores, no mínimo, sentiria um calor de vergonha. Porque eu olhei pro irmão e disse assim, irmão Marcelo, eu preciso que o irmão contextualize o contendo, sendo que alguém que escreveu dito que ela é toda. Como que você traz consonância com toda e contendo ao mesmo tempo? Sendo que quando Paulo vai falar das escrituras, ele fala que ela é toda. Aí você coloca contendo na situação? Coloco contendo porque é uma ação em desenvolvimento. Contendo é uma ação em desenvolvimento. O contendo, ele está agindo na sua vida, no seu ser. O contendo, ele está trazendo isso para que você possa se envolver com isso. Não apenas ler, não apenas entender como registro, mas algo que está agindo na sua vida. Por isso, da palavra contendo. Ô, Agora, se Marcelo, você não aceita, aí é diferente, porque nós vamos continuar ensinando aqueles que têm dúvidas disso. Como você diz, quando eu te falei da Bíblia, a palavra de Deus, dando um exemplo de um ateu, você disse, não, eu vou explicar para o ateu, como nós também explicaremos, tendo a palavra contendo. Pronto. ô, irmão Marcelo, só para a gente fechar isso aqui, que eu acho que foi bem proveitoso. Quem vai ouvir esse debate por inteiro, eu acho que eles entenderam e graças a Deus vai alcançar o coração de muitos. Em ver que não é contendo, ela é. Porque quem Você escreveu. está falando contendo de uma forma errada. Calma aí, meu irmão. Você está usando o contendo de uma forma errada, mas vamos lá. Eu vou deixar o irmão falar, aí eu vou terminar aqui, tá bom? Meus ouvintes, é simples. Vocês não vão encontrar, não sei com quem vocês escolhem ficar. Se é com a pessoa que está defendendo o contendo, que ela não contextualizou, e eu trouxe para vocês aqui um homem inspirado por Deus, chamado Paulo de Tarso, que não é Saulo, que diz que Deus mudou o nome, não, era Paulo, entendeu? Chamado por Deus em Atos capítulo 9, Paulo, apóstolo de Cristo, enfim, ele trazendo que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, como o irmão Marcelo tentou e por inferência ele colocou contendo, aqui está claro, Paulo falando das escrituras, toda a escritura é divinamente inspirada, toda é Gênesis e Apocalipse. O próprio Cristo, quando ele vai trabalhar, ele trabalha a escritura, ele diz, está escrito. Satanás truncadamente cita um texto de Salmos capítulo 91, Deus rebate ele com a escritura, logo, de Gênesis a Apocalipse, meus queridos. A palavra, ela é a palavra de Deus. Ela é a boca de Deus. Prova disso que é a única palavra que salva,
que edifica e que traz vida ao ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que, portanto, nenhuma condenação que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Logo, só ouvindo a palavra, Romanos capítulo 17, Romanos capítulo 10, verso 17. O crer vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se Paulo pensasse, se eu tivesse ideia que contém ou continha e algo não existiria, algo não fosse inspirado, ele também não ia citar que é a palavra que traz vida. Agradeço a todos, desde já agradeço ao irmão Marcelo por essa oportunidade, tá tudo certo. Tudo isso foi um debate irênico, defendemos as polarizações de ideias, um debate que a gente precisa harmonizar os textos em consonância com as escrituras, tá tudo certo. Fiquem com Deus, irmão Marcelo, agradeço aqui, para não esticar mais, que eu tenho alguns compromissos, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e desde já agradeço pela oportunidade. O importante é a gente ter em mentes em que só Deus salva, só Deus edifica, só Deus traz vida, em que eu digo para todos vós, quando a escritura ela é porque ela é de Gênesis, Apocalipse. Não existe nenhum texto, nenhum relato, nenhum escrito em que deixou de ser inspirado. Todos esses textos, todos os textos que vocês trouxerem, todos os textos que eu trouxer, todo ele vai ser inspirado. Logo, quem escreveu inspirado. Quando em 1 Tessalonicenses Paulo escreve sobre a santidade, ele escreveu inspirado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, quando ele trata da ressurreição, ele tratou sendo inspirado. Quando Apocalipse capítulo 13, versos 8, diz que o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo, é porque ele estava inspirado. Logo, toda a escritura é inspirada, porque não é eu que estou falando isso aqui não, é a própria escritura, porque de um homem citando que a escritura interpreta a escritura, eu estou interpretando com a própria escritura, logo, não é contendo, a própria escritura traz, que ela é toda inspirada, não é eu, não é fulano, não é Bertrand, não é Marcelo, não é Agostinho, não é ninguém, é Paulo é inspirado, Paulo, ele é e abaixo de Deus a autoridade no debate, e ele sim fala, toda a escritura é inspirada por Deus. Deus abençoe. Ok, Deus abençoe, Tiago, Deus abençoe você também, que com certeza vai estar ouvindo aqui este pequeno bate-papo, né, referente à palavra contendo. Vimos aqui que houve um entendimento da palavra contendo, aonde a palavra contendo, em algum dado momento, como foi dito pelo irmão Tiago, ela tira a inspiração das escrituras sagradas. Mas o que a gente sabemos, entendemos, que a palavra contendo, pelo contrário, ela é uma ação contínua, que ela vai estar ali sempre demonstrando também o que é para nós de bom, o que é para nós do agrado. É preciso saber na Bíblia e observar quem está falando através do registro sagrado. Então veja, toda a Bíblia é inspirada no seu registro. As ações malignas não é inspiração de Deus. Então, devemos separar isso para que não tenha confusão e cada vez mais confusão. Então, na Bíblia, a gente tem que observar se quem está falando através do registro sagrado é algo falível ou algo infalível. Então, nesse sentido, para deixar claro aqui, que já falei e repeti várias vezes, a palavra contendo, ela vai enfatizar não só apenas o registro da mensagem, mas ela também agora vai enfatizar a mensagem do registro. Então, dessa forma, apresentando essas duas partes aí. Então, você analise aqui esse vídeo, veja que isso, obviamente, não vai atrapalhar em nada a nossa comunhão, a nossa fé em Cristo Jesus. Pelo contrário, como eu disse, entendemos, é uma forma da gente também divulgar dessa maneira o registro da palavra de Deus, porque nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. E dela é que nós temos a vida eterna. E só um outro detalhe, continuando aqui no ponto de doutrina, que isso é muito claro, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, mais uma vez, Tiago, Deus abençoe aí pela sua paciência.
Sabemos que é campos de ideias aqui e vamos deixar aqui para os nossos ouvintes analisar. Deus abençoe você mais uma vez, Deus abençoe você também que vai estar ouvindo este vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus.